E aí, minha gente, como é que vocês estão por aí? Eu sou Camila Mendes e hoje eu quero falar para vocês aí o que é o TCC1, TCR1, pré-projeto, anteprojeto, uma proposta de dissertação, proposta de tese, o que tudo isso tem em comum? Você acreditaria se eu dissesse que é tudo a mesma coisa? Joguei no ar. Joguei e vou me retirar. Bora lá! É isso mesmo que você escutou, é praticamente tudo a mesma coisa, gente. Porque o que acontece? O intuito de todas essas nomenclaturas é para você fazer um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa nada mais é do que um planejamento da pesquisa científica que você pretende fazer lá na frente. Então vamos lá. TCC1, TCR1, pré-projeto, anteprojeto, são diferentes nomenclaturas para a mesma coisa, que é o planejamento de uma pesquisa científica. Então, se você aí está na sua graduação, está na sua residência, você quer tentar uma seleção de mestrado, quer tentar uma seleção de doutorado, você vai ter que elaborar um planejamento da pesquisa científica. O intuito dessas formações é que você desenvolva uma pesquisa científica para essa pesquisa ser avaliada por uma banca de professores num primeiro momento, né? Em muitos lugares essa fase é dividida em dois processos. Então você primeiro é avaliado por uma banca de professores para analisar justamente esse planejamento da sua pesquisa. Depois você aplica essa pesquisa e aí você escreve os resultados dessa pesquisa, a discussão e a sua conclusão sobre essa pesquisa que você elaborou. E aí apresenta novamente para essa banca de professores que vão avaliar a sua pesquisa e te dar a nota de aprovação ou de reprovação, a depender aí do local que você está. Então, essas diferentes nomenclaturas se referem ao mesmo produto, que é o projeto de pesquisa, o planejamento da sua pesquisa, né? Mas vamos lá, vamos tentar sair um pouquinho dessa subtração, né? Se é que eu estou nela para você. Não se sinta desconfortável por causa disso, né? Eu compreendo. Já estive no seu lugar, a gente fica assim meio mesmo perdido, né? Sem entender o que danado é isso. Então, gente, olha só. Esse mundo da academia científica, né? O fazer ciência, o desenvolver ciência, é desenvolver ciência por meio da pesquisa científica, né? Então, você avança no conhecimento científico aplicando diferentes metodologias, aplicando pesquisas, desenvolvendo pesquisas. E a pesquisa, toda pesquisa científica, ela levanta uma indagação, levanta um questionamento, uma problemática que ainda não foi resolvida, né? O ideal é esse, que a gente levante uma pergunta que ainda não foi respondida anteriormente, para aí a gente aplicar aquela pesquisa, né, de acordo com o que a gente planejou, com nossos objetivos delimitados, né, com a hipótese definida, com a população em amostra especificada, né, com um delineamento metodológico muito bem desenhado, pensando na pergunta que você delimitou e pensando na melhor forma de responder essa pergunta. E aí você aplica essa pesquisa, tem os seus resultados, né, para ver se você conseguiu responder essa pergunta. E aí você publica por meio de artigo científico, né, melhora o seu currículo, que coisa linda, ganha mais pontuação ali, né, nas seleções, mas assim, focando, publica o seu artigo científico e ele é divulgado para a comunidade científica e tá aí você contribuindo para o conhecimento científico. Então, para fazer essa pesquisa, você não pode simplesmente assim, determinar um objetivo, não, levantei essa pergunta aqui, é isso aí, vou lá coletar os dados com as pessoas e tudo certo. Não, você precisa passar por um processo, tá? A gente precisa delimitar bem, escrever bem todo o passo a passo que a gente planeja fazer com a aplicação da nossa pesquisa. A gente precisa colocar onde a gente quer chegar. Então, a gente precisa definir o que é aquilo que a gente está pesquisando, como a gente vai pesquisar, quando, com quem, quais recursos financeiros a gente vai utilizar, quem vai arcar com esses recursos, né? Qual fundamentação a gente está utilizando para fazer aquilo, né? Quais gaps na literatura, quais necessidades da literatura a gente está preenchendo ao elaborar aquilo. Então, um projeto de pesquisa ele precisa ser muito bem estruturado. E ainda, gente, se a gente estiver falando especificamente assim de um projeto que faça uma pesquisa com pessoas, com outros seres humanos ou com animais, a gente precisa submeter no Comitê de Ética e Pesquisa, que é o órgão responsável para verificar na nossa pesquisa se a gente está ferindo algum dos princípios, dos preceitos éticos que são delimitados
para o pessoal aí da área da saúde pela Resolução 466 de 2012 ou Resolução 510 de 2016, que também tem sido bem utilizado, né? É muito utilizado para, na verdade, nas ciências humanas e tem sido utilizado também para algumas áreas nas ciências da saúde. Então, a gente precisa respeitar todos esses princípios, a gente precisa submeter no Comitê de Ética e Pesquisa para o Comitê de Ética avaliar que a gente está respeitando tudo isso, porque a gente já fez, já ocorreram muitas atrocidades no passado em nome da ciência. Pessoas, cientistas desenvolveram pesquisas com seres humanos, né, e assim, fizeram barbaridades com outras pessoas em nome da ciência, né? Então, a gente precisa assegurar que a história não se repita. E assim, a estrutura desse pré-projeto para o seu TCC, né, o seu TCC1, projeto de pesquisa TCC1, do seu TCR da residência, para o pré-projeto para a seleção de mestrado, de doutorado, o anteprojeto da seleção de doutorado, de mestrado, vai depender muito do local ali, né, que pediu para você entregar. Essa estrutura pode variar demais, gente. Varia por edital, por exemplo, ou por orientações do professor, orientações da sua coordenação da graduação, ou as orientações do seu programa de residência, como também pode variar a partir do delineamento do tipo de estudo que você está seguindo. Então, assim, um projeto de pesquisa para uma revisão da literatura, por exemplo, uma revisão integrativa, que aí a gente chamaria de um protocolo, né, que seria algo análogo a um projeto de pesquisa de campo, tem tópicos diferentes, tem uma estrutura diferenciada do que uma pesquisa quantitativa, né, que é aplicada no campo, como também tem uma estrutura diferenciada de uma pesquisa qualitativa, né? Então, assim, tem muitas particularidades, mas no geral, e olha, preste atenção, se você vai prestar uma seleção de mestrado, de doutorado, olha bem o edital, veja qual é a estrutura ali que o edital está pedindo para você seguir, respeite essa estrutura. E eu sempre falo para as pessoas, né, em seleções de mestrado e doutorado, respeita a estrutura e coloca uma estrutura até a mais do que aquela que ela está pedindo, sabe? Um negócio mais detalhado, só para dar aquela surpresa, né, gente? Você fazendo uma estrutura mais completinha, respeitando ali aquele número de páginas, olha, chega a me arrepio. Isso é uma dica legal. Então, no geral, assim, o que é pedido de um projeto, de um anteprojeto, pré-projeto, né? O seu tema, né? Qual é o seu tema? Qual é a sua pergunta, a sua questão norteadora? Porque é essa questão que vai guiar todo o desenvolvimento da sua pesquisa. Qual é o seu objetivo geral? Qual é a sua meta que você pretende atingir? Ela tem que estar muito bem alinhada com a sua questão de pesquisa. Tem que se iniciar com o verbo no infinitivo, porque você está querendo fazer o quê? Eu quero avaliar, eu quero identificar, eu quero analisar, eu quero descrever, eu quero caracterizar. Você precisa fazer alguma coisa. Então, é um verbo de ação iniciado, né, no infinitivo, e aí o restante do seu objetivo geral. E depois os objetivos específicos, também é muito importante ter. Então, para você atingir aquele objetivo geral, quais são as mini etapas? Quais são os objetivos específicos que você precisa atingir no decorrer do seu projeto de pesquisa? Então, também iniciando com o verbo no infinitivo, né, você precisa ali determinar quais são as mini etapas que você vai seguir durante a sua pesquisa para atingir o seu objetivo geral, tá? Não se esqueçam disso, gente. Os objetivos específicos têm que estar dentro do objetivo geral. Se tiver um específico ali que parece ser além, maior do que o seu objetivo geral, tem alguma coisa errada aí, você precisa dar uma verificada. Vou deixar aqui um vídeo que fala sobre como elaborar objetivo geral específico. Além disso, se você estiver falando de uma pesquisa quant, é importante você definir a sua hipótese. É importante também nesse pré-projeto você definir qual vai ser a sua metodologia, pelo menos inicialmente, sabe? Então pode ter metodologia, e dentro dessa metodologia, qual é o tipo de pesquisa, qual é a população em amostra, qual é o seu instrumento de coleta, né? A sua técnica, a sua operacionalização de coleta de dados, qual é a sua técnica de análise desses dados e quais os aspectos éticos que você vai seguir nesse seu projeto de pesquisa. Então, todas essas especificidades, como eu disse, são importantes, tá? Mas elas podem variar bastante a depender do edital, a depender da sua coordenação. Então, siga os tópicos que o seu professor e orientador aí orientou você a seguir. E claro, gente, um outro tópico muito importante quando a gente fala de projeto de pesquisa, né, de planejamento de pesquisa científica, é o cronograma. O cronograma que a gente planeja desenvolver essa pesquisa, tá? Porque o que acontece? Às vezes a gente faz um negócio tão grandioso que a gente precisa ver se a gente vai ter um tempo para a gente conseguir desenvolver aquilo.
e você colocar um cronograma muito bem adequado para a pesquisa que você está propondo é um importante aspecto avaliado pelos professores e orientadores, avaliado no processo de seleção por uma banca de avaliadores, porque você precisa planejar muito bem, de forma assim, bem racional, bem pé no chão, o tempo que você vai levar para fazer cada etapa ali da sua pesquisa científica. Então, o cronograma é um tópico muito importante que as pessoas não dão tanta atenção, tá? Mas precisam se dedicar na elaboração de um bom cronograma para uma boa avaliação. Se você aí estiver fazendo um cronograma para a seleção de mestrado, clica aqui nesse vídeo que eu falo justamente sobre isso e pode te ajudar. E também vale para graduação, residência, você pode pegar aquelas atividades ali que eu trouxe e adaptar para a sua necessidade. E claro, gente, não se esqueçam de colocar as citações e as referências ao longo do seu pré-projeto, porque isso é muito importante também. Boas referências, tá? Não referências de blogs, nada de referências de vídeos do YouTube, de jornais, nada disso. Referência de artigos científicos, de documentos de instituições reconhecidas, Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, né? Organização Mundial de Saúde, universidades, enfim, tome cuidado com as referências que vocês referenciam ao longo do seu pré-projeto. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco para vocês a respeito disso, que eu sei que é uma confusão muito grande que algumas pessoas têm. Se você gostou, dá um gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações e coloca as dúvidas aqui no comentário, que eu tô sempre conversando com vocês por lá, tá bom? Muito obrigada por assistir e até mais!